mais uma empresa solicitou o pedido de ETF, a gente tinha ali a VanEck que tinha solicitado essa semana, agora a gente tem mais uma. Talvez para o decorrer da próxima semana a gente veja mais empresas solicitando ETF, tá? E com isso vai mostrar para a gente a possibilidade de a Solana ganhar o seu primeiro ETF. Existe a possibilidade, tá bom? Mas a gente precisa ver esses vestígios, né? A gente tem todo um cronograma, todo um passo a passo. A gente já viu acontecer no Bitcoin, depois a gente viu acontecer no Ethereum até a aprovação, a mesma coisa vai acontecer no Solana. E é interessante a gente ficar de olho, por quê? Eu acredito, até fiz um vídeo falando sobre isso ontem, que a maior oportunidade não está sobre o token Sol. Todo mundo vai estar falando sobre o token Sol, o token Solana, muita gente querendo comprar. Só que o potencial que eu vejo para o Solana, mesmo com aprovação, é de 10x no máximo, tá bom? Uma estimativa bem otimista é 10x para o Solana, para o token Sol. Só que existe os tokens da rede Solana. Então, o ecossistema, os tokens do ecossistema Solana, pode crescer muito com essa narrativa de ETF. Solana pode ganhar visibilidade nesse momento. E a gente começa a ver os tokens que é do ecossistema Solano começando a subir. Para aquela galera que gosta de meme coin, a gente teve o hype no mês passado, se não me engano, das meme coins da rede Solana. Talvez, como a gente tem as meme coins em hype, talvez as meme coins do ecossistema Solana volte de novo, tá bom? Então a gente precisa ficar de olho nisso porque é oportunidade. Se a gente tiver uma oportunidade ali de fazer 20, 30, 40 vezes, a gente não vai deixar de fazer porque é meme coin ou porque qualquer coisa que seja. A gente precisa utilizar todas as oportunidades que a gente tem nesse momento. Por isso que é importante a gente acompanhar agora a oportunidade que o Solana vai dar para a gente, mas não necessariamente no token Sol. Eu não tenho Solana e eu não compraria no valor que está, mesmo tendo a oportunidade, tendo a possibilidade de sair ETF, tá bom? Eu considero que eu perdi a oportunidade em $20, tive a oportunidade de comprar em 20, 10, $12, não comprei, porque a gente tinha todo aquele argumento lá de que tinha as empresas que tinham falido, se não me engano a FTX, que tinha Solana, tinha outras empresas que tinha falido também, que se não me engano era um fundo de investimento que tinha falido, que tinha bastante Solana, token Sol, que poderia despejar, que era da mesma empresa da FTX, e eu acabei não comprando. Então eu considero como eu perdi a oportunidade. Não é porque eu perdi a oportunidade que eu vou comprar o token agora 100, 120, 130, se não me engano. Depois a gente vai dar uma olhada no preço, mas tá basicamente nessa faixa aí. Não é porque vai sair ETF que eu vou sair comprando a qualquer preço, porque na minha opinião pode subir no máximo 10 vezes, tá bom? E existe a possibilidade de não aprovar, existe a possibilidade de ser reprovado. Por mais que a probabilidade de aprovação seja grande, porque aprovou ETF de Bitcoin e Ethereum, existe a probabilidade de não aprovar. Então eu não vou correr o risco aqui, tá bom? Mas eu vou correr um risco onde eu vou colocar um pouco de capital em alguns tokens do ecossistema, onde eu vou pegar tokens pequenos, obviamente não vou sair falando um monte de token pequeno aqui, tá? Eu falei para vocês que ia pausar um pouco de estar falando sobre tokens pequenos, mas tem alguns tokens pequenos que a gente pode estar aportando um pouco de capital e tentar fazer um capital maior com uma quantidade pequena de capital. Então, eu vou utilizar isso como oportunidade, só que no ecossistema e não na Solana, no token Sol em si. Tá bom? Então, isso é importante a gente estar observando aí. Quando a gente vem pro gráfico, o gráfico do Solana tá bem interessante. Ontem até caiu um pouco, tá? Ontem caiu um pouco, porque o mercado não tava legal ontem, as altcoins caindo muito. É como eu falo para vocês, tá? Não tem jeito, pessoal. Se o Bitcoin tá caindo, as altcoins vai cair junto. Por isso que todas as vezes que a gente vai analisar qualquer coisa que seja, a gente precisa observar como que tá o Bitcoin. O Solana tem a possibilidade de sair um ETF. E um detalhe importante sobre ETF. Saiu de Bitcoin e Ethereum, e os ETFs de Bitcoin e Ethereum já tinha ETF futuros. Então a probabilidade acabava sendo maior para aprovação de ETF spot de Bitcoin e Ethereum. O Solana ainda não tem o ETF spot. Até onde eu sei, não tem o ETF futuros, perdão. Tinha o ETF futuros, Bitcoin e Ethereum, só precisava do Bitcoin spot. O Solana não tem futuros ainda. Então eles já pularam um estágio, já jogaram lá para o ETF spot, tá bom? Então tem esse detalhe aí também que a gente precisa ficar atento para que a gente não se empolgue muito, acabe tendo muita empolgação, acreditando que vai aprovar, acreditando piamente que vai aprovar e chega lá no dia da aprovação eles não aprovam, tá? E outra coisa importante,
Isso daqui só vai acontecer, se acontecer a aprovação, só em 2025, tá? Então, cuidado com a empolgação aí nesse momento, porque a aprovação, se acontecer, só em 2025. A gente viu isso no Bitcoin. Lá no Bitcoin, se não me engano, começaram a dar entrada em julho, agosto, se não me engano, e foi aprovar só agora em 2024. Mesma coisa para o Ethereum, demorou muito para a aprovação do Ethereum. E aqui para o Solana não vai ser diferente, tá bom? Solana vai demorar um pouco aí para aprovação, e na minha opinião, isso vai acontecer só em 2025 se aprovar, tá bom? Mas a gente não vai deixar de ter oportunidade aqui no Solana. O Solana, o token Sol, tá em uma região de suporte bem interessante, tá bem bonito o token Sol aqui, quando a gente vai observar o gráfico, tá? A gente tem aqui até mesmo uma linha de tendência de baixa aqui, um padrãozinho, mas a gente pode até descartar isso daqui, porque eu considero mais a lateralização que ele está nesse momento como uma lateralização por acumulação, tá bom? Esse padrão aqui é um padrão que pode levar o token Sol a outro patamar, romper a alta máxima histórica. Vou voltar aqui para o gráfico diário para a gente observar aqui a projeção, tá? Então a gente pega aqui todo esse mastro, a gente considera como uma bandeira aqui no semanal, tá? E projeta acima. Ou seja, a gente tem a possibilidade de buscar alta máxima histórica, talvez romper, e com o rompimento a gente pode ter descobrimento de preço para o token Sol. Então o token Sol pode estar subindo aí. Para quem busca um trade, position trade, depois a gente vai falar de position trade, talvez a oportunidade no Solana esteja em position trade. Eu, Luiz, não considero o Solana no preço que está, $140, como oportunidade para fazer 10 vezes, 15 vezes. Se você busca um altcoin, onde você vai conseguir, onde você quer buscar 5 vezes, 6 vezes, Solana é uma ótima oportunidade para você. Não dá para você deixar de pegar Solana, que tem o potencial de te entregar 5, 6 vezes, para pegar uma altcoin pequena para fazer só 5, 6 vezes. Então compensa mais você vir para Solana. Agora, se você quer 10, 15, 20 vezes, aí não é Solana. Não é porque vai ter ETF que Solana vai subir 30 vezes, tá bom? Aí você precisa buscar tokens menores e correr um risco maior também. Todas as vezes que a gente falar de alto retorno, a gente fala também de alto risco.